Beleza? Tcharam! Depois de te ensinar os conceitos, agora a gente entra na teoria do Heráclito. Juliana, mas você já falou praticamente tudo do Heráclito. Mas está faltando algumas coisinhas aí. Então vamos lá. Com base nos fragmentos, com base nos aforismos, a minha eu imprimi a sua aí. Com base nos aforismos, é possível concluir que... então a gente já vai concluir. Sim, eu vou sintetizar, eu vou juntar essas informações e vou trazer algumas coisas que precisam ser esclarecidas ainda. Na natureza, ou seja, no universo, nada permanece em si mesmo, pois as coisas estão sujeitas à dialética, ao movimento da afirmação e negação, pelo fato de tudo conter o seu ser e também o seu não ser, o oposto. Nesse sentido, todas as coisas fluem, transformam-se, isto é, mudam sua substância ou essência, mas nunca sua identidade. Vou começar explicando pelo final. Ele diz assim: nesse sentido, todas as coisas fluem, transformam-se, mudam sua substância ou essência, mas nunca sua identidade. Heráclito é um dos raros filósofos em que substância e identidade não coincidem, em que substância e identidade são diferentes. Lembrando que substância e essência aqui é a mesma coisa. Para Heráclito, substância é diferente de identidade. Identidade refere-se a um elemento qualquer que é sempre idêntico a si mesmo. Então, dia é dia, noite é noite. A identidade do dia não muda. A identidade da noite não muda. Dia é dia, noite é noite. O que muda é a sua substância. Ou seja, eu tenho dia, eu tenho noite. São elementos contrários. Como eu disse, dia é dia, noite é noite. Só que no universo, essas coisas não se manifestam juntas. Ou é dia, ou é noite. Quando o dia se manifesta, significa dizer que a sua substância anterior era noite e agora é dia. Porque o dia não é noite. Quando a noite se manifesta, significa dizer que a noite não é dia. A noite é noite. Olha a definição de substância. Refere-se ao que é em um determinado instante e ao que não é em outro. Então, dia é dia porque não é noite. Noite é noite porque não é dia. Mantém-se a identidade de dia como dia, de noite como noite. E quando ele se manifesta na natureza, altera-se a sua substância. A manifestação do dia refere-se ao que é dia em um determinado instante e ao que não é em outro. Então, dia é dia e não é noite. A noite é noite e não é dia. É isso que está querendo dizer aqui. Voltando, na natureza, nada permanece idêntico a si mesmo, ou seja, as coisas estão em constante transformação, estão sujeitas ao movimento dialético da afirmação, dia é dia, porque não é noite. Noite é noite porque não é dia. Dialética da afirmação e da negação, pelo fato de tudo conter o seu ser e também o seu oposto. O dia só existe como dia porque ele tem o seu oposto de noite. A noite só existe como noite porque ela tem o seu oposto, que é o dia. Perceba que nesse slide eu sintetizei tudo o que eu disse anteriormente para você. E aí a gente continua, tá punk demais assim mesmo, camarada. Então tá aí, coloca alguns elementos da natureza. Quando eu falo natureza, eu não estou falando de concepções humanas, eu estou falando de elementos que são naturais. Por exemplo, quando eu digo fulana é bonita, isso não é uma percepção, isso não é uma coisa da natureza, isso é uma criação humana. Aqui eu estou falando de coisas que eu encontro na natureza, que fazem parte do universo, que compõem o ordenamento do universo. Então tá bom. Conclusões gerais. Isso aqui é uma coisa que você tem que guardar no seu coração, porque é uma síntese de tudo. Que nós já explicamos, mas de um jeitinho assim bem tranquilo.
Conclusões gerais. Perceba aqui que é uma conclusão, aqui foi específica, e aqui já são conclusões gerais. Em Heráclito de Éfeso, o ser, que ser? Ah, isso aqui é interessante, eu não expliquei, né? O que é x na matemática? É uma incógnita, é uma variável qualquer, certo? Em filosofia, nós temos essa incógnita, nós temos essa variável qualquer, que nós chamamos de ser. Então, ser é uma variável qualquer, pode ser substituída por qualquer coisa, nesse caso, coisas da natureza. O ser pode ser dia, o ser pode ser noite, o ser pode ser frio, o ser pode ser quente, o ser pode ser vida, o ser pode ser morte. Perceba que o ser é a variável da filosofia. Então, o ser é vir a ser. Isso recebe o nome de devir. O vir a ser é a luta dos contrários. Contrários são esses. Contrários da natureza. Na natureza. A luta dos contrários é o princípio de todas as coisas. É ela que garante a ordem do universo. E o elemento natural que garante esse equilíbrio é o fogo. A física é o fogo. A luta dos contrários não origina o não ser. Origina o seu ser contrário. Então, o ser, ele vem a ser o seu ser contrário. E aí, eu chamo a atenção para o sentido polissêmico dos termos em Heráclito. Polissemia é o sentido que a palavra ganha de acordo com o seu contexto. Eu posso pegar uma palavra, manga. Pode ser uma fruta, como pode ser um pedaço aqui da sua camiseta. Perceba que ambas são mangas, mas em sentidos totalmente diferentes. Então, se liga no que eu vou te dizer agora. Vir a ser é o mesmo que devir. Ah, mas você já tinha dito lá, sim. Luta, tensão e guerra são as mesmas coisas em Heráclito. Refere-se aos seres contrários. O princípio de todas as coisas é o movimento dialético, ou seja, não pode ser percebido pelo sentido, só pode ser pensado. E esse movimento ele é representado pelo fogo. Não ser em Heráclito é empregado no sentido de oposto. Então, se dia é ser, o seu contrário é noite, o seu não ser é noite. Se for empregado no sentido de oposto, está certo. Caso seja empregado no sentido de que não existe, está errado. Então, não ser em Heráclito, ele não existe. Mas não ser em Heráclito, ele tem um outro sentido. Significa seu ser contrário. Então, cabe a você ler o texto, cabe a você ler as questões e perceber se esse não ser refere-se ao contrário, é verdadeiro. Se esse não ser refere-se àquilo que não existe, aí, meu camarada, é falso. Isso é em Heráclito. Se liga nesse detalhe. Beleza? Já explicamos a questão da dialética. Foi tão bonitinho, sentidos, visão de São Pataquada. Tá aí. Tem um outro aforismo aí, escolhido a dedo, que seria o 11º aforismo, aonde eu consigo identificar os 3 principais conceitos, as 3 principais ideias do pensamento de Heráclito. O aforismo é o seguinte: a guerra é pai de todos e rei de todos. Eu não quero que você decore, depois eu leio. Guerra, pai e rei. Guerra, dos contrários. Pai não é aquele que dá origem? O que dá origem em Heráclito? A physis. E rei? Rei não é aquele que manda? Então o rei manda, o ser virá ser o seu contrário. Expliquei, está sossegado. Agora eu leio e a gente passa para frente. Guerra representa a luta dos opostos como forma de manter a ordem do universo. Pai representa a origem do quê? Da luta dos opostos que garante a ordem do universo. Então representa a origem da ordem entre os elementos contrários que compõem o universo. Essa origem, essa arqué, essa physis é o fogo.
O rei não é aquele que manda? Então é uma coisa determinada. Tá? Já é uma lei natural. Não tem como mudar. O ser vem a ser o seu ser contrário. Então é uma determinação, não é uma influência. Então o rei representa a determinação do vir a ser em seu ser contrário. Então aqui são as principais ideias de Heráclito. A luta entre os opostos, que só existe graças a um ser que ordena, que regula, que organiza essa luta, no sentido de determinar que uma coisa venha a ser o seu ser contrário. E aí eu faço a conclusão, literalmente, agora eu encerro Heráclito no sentido da sua dialética, e aí eu vou fazer uns contrapontos depois. O devir determina o vir a ser, responsável pela origem dos seres. Então, verão vem a ser inverno. Então, verão vem a ser inverno. Se ele vem a ser inverno, o devir determina o vir a ser responsável pela origem dos seres. Então, o verão gera o inverno. Inverno gera o verão. Cuja luta entre os contrários, verão, inverno, bem e mal, morte, vida, guerra e paz, frio, quente, garante a harmonia do universo. Pois afinal tudo é um, todo o universo, toda a multiplicidade, todos os elementos contrários que compõem o universo, compõem um único universo. Então é uma coisa só que existe. Então é uma unidade da multiplicidade, é uma unidade da multiplicidade. O universo é ou seja, é uma unidade da pluralidade. Qual que é o contrário de singular? Plural. Então tem um singular e plural, ou seja, eu tenho um ser e o seu ser contrário. Como eu tenho vários seres e os seus seres contrários, eu tenho uma multiplicidade de elementos contrários que compõem um único universo, unidade de pluralidade. Pois afinal tudo é isto é, unidade de multiplicidade. E esse texto importante aqui que resume te faz pensar. A equivalência de estados contrários com o mesmo, a equivalência de estado contrário, dia e noite, noite e dia. A equivalência de estados contrários com o mesmo. Que mesmo? Universo, porque o universo é um. Exprime a alternância harmônica entre polos opostos, pelo qual um estado é transposto no outro numa sucessão mútua. Uma coisa vem a ser outra. Como o dia e a noite. Todas as coisas são um. Tudo. Essa multiplicidade se resume em um universo. Todas as coisas são um. Toda multiplicidade dos opostos, constitui uma unidade. Aqui, ó. Todos aqui, ó, no fogo. E todos os seres estão em um fluxo eterno de sucessão de opostos em guerra permanente dele. Fim. É isso aí. Esse é o Heráclito de Éfeso, pai da dialética, um conteúdo bem bacana. Juliano, e aí? Vai ter exercício? Vai, mas por enquanto a gente vai começar a enxergar a dialética de Heráclito dentro das